como o seu signo lida com sofrimento. Vamos começar? Antes de eu entrar em Áries, se inscreve no canal, deixa o seu like, qualquer dúvida ou sugestão para um próximo vídeo, coloca lá no comentário. Então vamos lá, tá? Eu vou deixar a minutagem aqui, você pode correr também direto pro seu signo. Mas vamos então começar por Áries, o primeiro signo do zodíaco. Será que esse signo sabe sofrer? Não, gente, realmente ariano, ele não vai querer olhar, né, pras dores, pras emoções. Então é um signo que ele vai superar esse sofrimento, ou então colocar ali pra debaixo do tapete mesmo, sem a menor vergonha, assim, sabe? Sem tentar ficar se criticando ou se questionando por que ele tá fazendo isso. Ele não gosta de sofrer, é um signo que ele quer viver a vida, né? Ele é muito intenso, então realmente é um signo que definitivamente não sabe olhar, mas isso não causa dor a ele. É muito importante a gente ressaltar isso aqui, né? Porque alguns signos que não querem olhar, depois eles vão trazer uma certa culpa. Ares não, ele simplesmente coloca ali pra baixo do tapete, ó, a vida que segue. Um dia a vida vai chamá-lo, né, a olhar pra isso, até vai, mas ele ainda assim vai conseguir encarar, né, de uma maneira muito mais sutil, não tão profunda, porque não é um signo emotivo. Quando a gente chega em Touro, esse signo ele não vai saber lidar com o sofrimento porque ele não quer olhar para as emoções, mas aqui sim a culpa vai começar a existir. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele não quer olhar para as emoções, né, ele não gosta de lidar com os seus sentimentos, é um signo que para continuar, ele vai precisar superar aquela dor. Então a vida, né, acaba chamando, acaba colocando ele ali contra a parede para que ele olhe para isso. E aí, meu amor, se você o fez sofrer, pode esperar sim a pior versão dele, porque como ele não gosta, ele vai ter raiva duas vezes, né? Primeiro por estar sofrendo e segundo pelaquela pessoa que o fez sofrer, mas ele supera, tá? De um jeito ou de outro ali, apesar de todas as dificuldades, ele vai conseguir seguir e vai demorar um pouquinho mais para absorver, né, para entender tudo aquilo que o fez sofrer, mas ele vai superar. E no momento que ele superar, se foi uma pessoa que causou essa dor, ele nunca mais, com certeza, ele não vai lidar com a questão do perdão, porque não é um signo que lida muito bem com essa questão de desculpar, né, de entender, de ser sublime a questão ali do perdão. Mas tudo bem, assim, Juliana, como é que uma pessoa pode não perdoar a outra, né? Isso é um aprendizado, com o tempo é claro que esse taurino vai mudar, mas também isso faz parte do percurso dele, né? Da essência dele. Então é a vida que segue, é isso, e vamos nos ver lá no futuro. Como a gente chega em Gêmeos, o terceiro signo do zodíaco. Gente, ele não vai olhar para a questão do sofrimento, é vida que segue, e por mais que ali, né, o universo depois dê volta, a vida dê volta e o chame para olhar para aquela questão, ele vai teorizar o seu sofrimento. Ele sempre vai ter uma teoria para explicar aquilo tudo que ele sentiu, mas ele não vai se permitir olhar para a dor. Isso ele não vai. Mas, Juliana, como é que a gente pode, né, passar por essa vida sem conseguir olhar o nosso sofrimento? O tempo vai mostrando de uma maneira ou de outra, né, que a partir da mente também a gente pode entender, né, a gente pode sentir de uma forma diferente, e essa é a forma geminiana. Não adianta a gente pedir para uma pessoa que não consegue lidar com as emoções, pedir para que ele mergulhe nelas. Esse mergulho, ele nunca vai existir, ele vai ficar ali boiando na superfície, mas ele não vai conseguir mergulhar. E tá tudo bem, porque cada um tem uma maneira de lidar. Então, se é essa maneira que o geminiano, ele resolveu, né, ele achou para superar as suas dores, se você está se relacionando aí com um geminiano ou uma geminiana, é preciso respeitar essa questão, porque cada um tem, sim, uma fuga, né, uma válvula de escape, e essa é a maneira como o geminiano consegue escapar das suas dores. Quando a gente chega no signo de Câncer, esse vai mergulhar ali, né, profundamente na sua dor. Mas é muito importante a gente entender que essa dor canceriana, ela muitas vezes se mistura com um certo rancor. E é o rancor que vai trazer mais sofrimento do que o próprio fato ali, né, que o levou a sentir, né, talvez se sentir traído ou a sentir aquele momento de dor na vida dele. Ele vai demorar bastante a superar. Como eu disse, né, eles mergulham tanto, mas
aos pouquinhos eles vão entendendo, né, da forma de como eles viveram muito aquilo, eles vão saindo. A gente sempre fala, né, para você sair de uma dor é preciso encarar essa dor. Eu não concordo muito com isso. Às vezes é preciso a gente encarar e às vezes é preciso a gente seguir. Mas os cancerianos, eles sempre vão encarar. Eles estão sim abertos tanto para o amor quanto para dor. Então, a partir do momento que eles começam a sair, né, começam a recriar ali situações que vão tirá-lo daquele momento de dor, eles conseguem sim sair, mas esquecer, jamais. Vamos falar sobre os leoninos. Juliana, leoninos sentem, né, esse momento de dor, eles sofrem, claro que sim, mas sofrem ali sim, né, maravilhosos, olhando para o mundo, tentando buscar uma saída rápida que não os deixe nessa situação por mais de algumas horas. E, gente, eles são regidos pelo sol. O sol brilha, o sol, ele não é, né? Ele não tem essa vontade de sofrer. Tudo que tá ligado ao sol, a gente precisa saber que são coisas muito positivas. Então, a gente tá falando do otimismo, a gente tá falando do dia, daquele momento que os nossos olhos conseguem ver tudo. Então, essa é a essência leonina. É óbvio que eles vão sim encarar aquela dor, mas encarar por pouco tempo, porque de uma maneira ou de outra eles vão falar, eu não posso ficar aqui. Eles têm consciência disso. Eles sabem que eles não podem ficar presos a isso. Então eles vão seguir, vão virar a página, e se um dia a vida os chamar para encarar aquilo de maneira mais profunda, eles vão fazer sem perder toda a sua integralidade, assim, né? Toda a sua essência. Eles vão fazer, talvez não de maneira tão profunda, mas de uma maneira, assim, um olhar deles vai ser, eu posso até encarar, porque agora eu tenho certeza de que ela não vai me parar. Essa é muito uma frase leonina. Quando a gente chega em Virgem, esses não vão ter a menor paciência para encarar as suas dores, para olharem para os seus sofrimentos. Vale lembrar, né, que é um signo de terra, então a emoção ela tá muito afastada desse signo. Mas, de um jeito ou de outro, se ele precisar lidar com aquilo, ele vai olhar com toda a prática do mundo, vai colocar os pingos nos is, né? Não vai deixar com que aquilo abale a sua rotina, abale toda aquela sua estrutura. Eles vão passar por minutos, algumas horas, olhando para aquilo e a vida que segue. E não guardam rancor, tá? Vale lembrar, assim, os virginianos, não é que eles esqueçam rápido das coisas, mas o rancor os faria também olhar para essa dor. E o que eles querem é tirar, né? É sair daquela situação. Então é um signo que não vai ter tempo, eles gostam muito de falar isso, né? Eu não tenho tempo para olhar para isso. Mas aqui sim, a vida uma hora ou outra, ó, bate na porta e fala, é preciso olhar. E aí eles mergulham nisso de uma maneira muito pisciana, né? Eu sempre falo para vocês que a gente lida aqui com os eixos quando a gente fala de astrologia. Então Virgem faz oposição a Peixes e aí eles mergulham sim nessa questão de uma maneira muito pisciana. E é um signo que ele fala muito, né, dessas questões da gente não conseguir lidar com as nossas emoções a ponto disso causar na gente alguma doença, né? Não tô falando de doenças que sejam preocupantes, mas aquelas doenças emocionais mesmo, sabe? Mas ele sim, por ele ter essa capacidade racional, ele vai acabar unindo o útil ao agradável, né? Então, assim, ele vai olhar sim pra dor, ele vai encarar aquela dor, mas ele vai ter sabedoria pra seguir, pra não ficar preso àquele momento. Quando a gente chega no signo de Libra, Libra é um signo de ar, né? Ele é regido pela Vênus, ele não gosta muito de olhar para a questão, ele quer tudo bonito da vida, né? É o signo mais positivo do zodíaco. Então ele quer que seja tudo lindo e maravilhoso na vida dele, com que a vida flua, com que a vida simplesmente, sabe, esteja sempre harmônica, mas nem sempre é necessário. Mas como ele transforma tudo, né? Ele vê o lado bom das coisas, ele vai parar, olhar para essa dor e vai falar o que ela me ensinou. Ele tem esse dom, né? Ele consegue se afastar da emoção a ponto de fazer, sim, assim, uma gota d'água, ele vai fazer um copo de água, mas não é pra drama, não, sabe? É pra que ele consiga ampliar, né? Pra que ele consiga se expandir na vida. Expansão é a palavra. Então, assim, é um signo que vai olhar para essa dor, mas sempre com a sua capacidade de transformação. Eu olho para o mundo de uma maneira positiva, então até mesmo nos meus piores momentos eu tiro ali alguma coisa
boa, alguma coisa que me fez bem. É assim que os librianos, né, costumam agir. Se a gente chega em Escorpião, a gente está falando novamente de um signo de água. Esse vai mergulhar, mas ele vai mergulhar da maneira mais intensa do zodíaco. Mas vale lembrar que a dor é algo que o escorpiano, ele sabe e ele gosta de lidar. Escorpião, ele é um signo extremamente melancólico. Então, assim, a dor leva, né, faz com que ele encare ali a sua essência, apesar de tão pesada mesmo, né? É uma essência que traz coisas positivas para ele se conhecer melhor. E quanto mais o escorpiano se conhece, quanto mais o escorpiano consegue lidar ali, né, encarar as suas emoções, mais feliz ele fica. Então é um signo que vai gostar de encarar a dor, ele não vai fugir disso. E ele vai superá-la com um aprendizado, né, com uma nova essência, ele vai se transformar, a gente está falando aqui do signo da Fênix, então ele mergulha naquilo tudo, ele demora sim a sair daquela situação de dor e sofrimento, mas ele renasce, e ele renasce uma nova pessoa, com uma nova essência, e pronto para encarar uma próxima situação como essa, sempre disposto sim a olhar para dentro dele. Se a gente chega em Sagitário, amor, a vida passa, né? Eu não quero ficar aqui, eu não vou me prender, eu não gosto de olhar, sim, eu sou um signo expansivo, né? Eu sou um signo que vai pro mundo, pra que eu vou parar por essa questão, né, dessa dor? Vale lembrar, gente, que esses signos de fogo, aí eu tô falando de Áries, Leão e Sagitário, eles são signos que realmente, eles lidam com a emoção, desculpa, eles lidam com a emoção de uma maneira muito diferente, né? Uma maneira, eu não diria prática, mas é uma maneira assim que a sensação que a gente tem é de que eles preferem superar tudo aquilo, e eles têm essa potência, né, de superar de uma maneira muito viva, né, lidando com a vida no seu ponto mais extremo. A gente tá falando aqui do fogo, e se a gente chega com dor, com sofrimento, a gente vai falar de água. Então imagina, a água vai apagar o fogo, eles não querem, né, a essência deles é o fogo. Então é por isso que eles sempre estão superando essas situações de uma maneira que aos nossos olhos parecem muito sábias, mas não necessariamente, é uma capacidade que eles têm, mas nenhum outro elemento consegue. Então o sagitariano, ao se ver, né, nessa situação de sofrimento, de dor, ele vai inverter o jogo, né? O que eu posso fazer para minha vida seguir sem que eu precise ficar parado, mas ao mesmo tempo com que ela não venha comigo, porque quando a gente fala de passar por cima da dor, a sensação que a gente tem é de que essa dor ela não foi vista, né? Não foi ali canalizada, mas com os signos do elemento fogo não. É como se eles queimassem, literalmente, sabe? Eu vou transformar essa situação que me traz esse sofrimento em chama, assim, eu vou queimar, isso aí vai virar fumaça, e com o tempo vai sumir no ar, né, no espaço, e é assim que eles lidam. E o sagitariano, ele tem o dom de fazer isso ainda mais rápido do que qualquer outro signo. Se a gente chega em Capricórnio, não vão olhar para o sofrimento com muita facilidade. Vão olhar, vão fingir que não viu e vão tentar seguir. Mas, novamente, quando a gente fala dos signos de terra, a vida vai chamá-los a olhar, né? A gente tá falando aqui de um signo que é o oposto a Câncer. Então, assim, lembra que eu falei, né, de Câncer? Eu não sei se vocês assistiram, já que tá com a minutagem, mas vale muito assistir, principalmente, né, o signo que faz oposição ao seu, porque você vai se compreender muito melhor. Então, se eu tô falando aqui de Capricórnio, eu também estou falando aqui da essência canceriana, porque é assim que o capricorniano, ele vai acabar sendo chamado para olhar para a dor dele. Então, para pensar, é um signo de terra, né, que não gosta de lidar e não sabe lidar com os sentimentos. Mas no momento em que a vida fala pra ele, sabe, chega, você já passou por cima, você já colocou muita coisa pra baixo do tapete. A vida convida, né, esse capricorniano a mergulhar nessa dor dessa maneira canceriana. Então ele mergulha e ele traz sim um rancor. E aí é sentimento em cima de sentimento. Não vai saber sair dessa situação de uma maneira muito fácil, mas ele vai sim, né, se reestruturar, porque Capricórnio, que é regido por Saturno, ele fala exatamente disso na nossa vida. A gente precisa se reestruturar. Então eu vou me reerguer como se eu fosse um edifício mesmo, tá? Tijolinho a tijolinho. E eu vou sair dessa ainda mais forte. É assim que eles encaram. Quando a gente chega em Aquário, novamente, eu tô falando aqui de outro signo de ar, né? Gêmeos, Libra e Aquário.
não vão parar pra olhar, vão sim transformar toda essa dor, ó, não tô nem aí, sabe? Eu vou transmutar dentro de mim essa dor, né? Eu vou encarar essa dor como algo que faz parte da vida, porque eu não tenho tempo para perder, eu tenho tanta coisa ainda para viver, eu tenho tanta vida, né, pela frente, que eu não posso me deixar parar por isso. E aí, novamente, tá? Esses são signos que eles conseguem transformar as situações de dor em algo positivo, partiu, sabe? Acontece, eu não vou ficar aqui remoendo, não vou ficar com raiva de você também. Eu vou seguir, segue a sua vida e acabou. É assim que a gente vai lidar com a dor. Se eu chego no último signo do zodíaco, né, que a gente tá falando de Peixes, é um signo de água, que aí é uma água, né, em estado de vapor, eu sempre falo isso pra vocês. Então, assim, quando a gente chega nesse signo, a gente tá falando da nossa capacidade de ser generoso com a vida. É óbvio que o pisciano, ele vai sofrer, mas ele vai ser generoso com aquela situação. Ele não carrega o rancor canceriano, ou ele não gosta, né, não se sente bem na situação de dor, como acontece com os escorpianos. Ele vai simplesmente olhar para aquilo e ele vai viver aquela dor, mas pode ser que no dia seguinte ele se reerga e se abra para a vida como se nada tivesse acontecido, porque ele sabe que isso faz parte e é preciso a gente viver a vida. Então é uma água, né, que não traz tanto peso, e é por isso que a gente costuma falar, né, os piscianos são bobos. Eles não são bobos, eles têm um olhar, na verdade, para tudo isso que nos cerca, talvez de muita mais sabedoria do que a gente, porque é um signo que tá ali, né, regendo a casa 12, então eles falam do nosso contato com a espiritualidade, da fé. Ele vai entender que isso faz parte da vida, porque ele sabe que existe uma força maior guiando tudo isso aqui que a gente tá. E aí eu não tô falando de religião, né, eu tô falando da gente entender o nosso tamanho. Um pisciano, ele entende o nosso tamanho no mundo, então tem coisas que fogem, né, do controle dele. E a vida que segue. Então é assim que que o pisciano vai encarar essa dor. E se vocês gostam de astrologia, vídeos como esse, antes de sair daqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, né? Deixa o seu like e qualquer dúvida ou sugestão, coloca lá no comentário, porque todos os dias eu trago um vídeo novo para vocês. Eu sou astróloga, taróloga, teta healer, consteladora familiar, trabalho com alinhamento energético e o autoconhecimento é a minha maior paixão. Então é isso que eu tô aqui todos os dias trazendo para vocês, combinado? Vejo vocês amanhã às 8 horas da noite. Quanto tempo deu isso? Desculpa.